Há muito tempo, quando eu era um garoto, uma das minhas coisas favoritas para fazer era passar a noite na casa dos meus amigos, especialmente meu amigo Joe. Joe tinha a casa com o layout mais legal, era grande e tinha um porão enorme com mesa de sinuca, mesa de air-hockey e o porão inteiro fazia um grande círculo. Muitas vezes andávamos de patinete pelo circuito no porão, cheios de açúcar depois de horas jogando videogames e comendo besteiras. A melhor parte era que os pais dele nunca conseguiam nos ouvir lá embaixo, pois eles dormiam lá em cima. Nunca vou esquecer a noite em que minha mãe me deixou na casa do Joe depois do jantar. Era a véspera de um feriado, então não tínhamos aula no dia seguinte. Joe e eu fomos direto para o porão e começamos a jogar um dos seus novos videogames no PlayStation dele, quando de repente a porta da lavanderia nos fundos rangeu aberta. Ele pausou o jogo e olhou para trás, e sim, a porta estava agora entreaberta. Eu disse para Joe verificar o que era, mas ele disse que estava tudo bem, que isso acontecia às vezes. Para ser honesto, às vezes nós dois ficávamos assustados à noite no porão. Eu disse a ele para fechar a porta, porque algo na ideia de ter aquela porta aberta, levando para uma lavanderia escura, era desconfortável. Acho que ele concordou, porque ele se levantou para fechá-la. Depois de um tempo jogando videogames, comecei a andar de bicicleta pelo circuito do porão do Joe, o que honestamente era muito mais divertido do que parece. Mas então algo mais aconteceu, um barulho parecido com o som de uma porta de máquina de lavar sendo batida ou fechada veio da lavanderia novamente. Obviamente, dessa vez Joe e eu subimos as escadas, assustados. Joe ligou para o pai dele e contou sobre a lavanderia. O pai dele abriu a porta, deu uma olhada rápida de 5 segundos e disse calmamente que não havia ninguém lá dentro. Ele voltou a subir para a cama, e Joe e eu continuamos a nos divertir por mais 1 hora ou 2. Então chegou a hora de dormir. Havia 2 sofás lá embaixo, um na frente da TV e outro mais ao fundo, perto do bar. Eu dormi no sofá mais ao fundo. No entanto, não dormi muito. Acordei e ainda estava completamente escuro no porão, sem luz entrando pelas pequenas janelas. Ainda era de madrugada. Eu esfreguei os olhos e me sentei, sentindo uma sensação estranha de estar sendo observado. Joe, eu disse, só para verificar se ele estava acordado. Depois de chamar o nome dele, ouvi e vi algo se movendo na escuridão em direção à lavanderia, e a porta rangeu fechando-se. Pulei do sofá para acordar o Joe, mas quando cheguei ao sofá dele, ele não estava lá. Foi nesse momento que percebi o que estava acontecendo, e Joe estava tentando me assustar. Caminhei até a porta da lavanderia e decidi que reverteria a situação e o assustaria em vez disso. Coloquei a mão na maçaneta da porta e, depois de um breve momento de preparação mental, abri a porta e entrei gritando. Acendi as luzes da sala, mas Joe não estava lá dentro. Onde ele poderia estar se escondendo? Nesse momento, eu estava completamente confuso. Eu sabia que ele tinha que estar na sala, e então notei algo através do vidro da máquina de secar. Caminhei até lá e me ajoelhei. Alguém estava dentro da máquina de secar, encolhido como uma bola. Sabe como as portas das máquinas de secar geralmente têm vidro levemente escurecido que é difícil de ver através? Embora eu soubesse que havia uma pessoa lá dentro, levei alguns segundos para perceber que a pessoa que estava na máquina de secar, olhando para mim, não era o Joe, era um homem adulto. Comecei a gritar e corri escada acima até o quarto dos pais do Joe. Todos na casa saíram de seus quartos, incluindo o Joe. Aparentemente, o Joe estava tendo dificuldades para dormir no sofá, então ele tinha ido para o quarto dele lá em cima. Eu gritei que tinha alguém se escondendo na máquina de secar, e o pai do Joe foi apressadamente até o porão. Alguém saiu correndo pela sala de estar e saiu pela porta da frente. A mãe do Joe soltou um grito, e o pai dele saiu correndo para fora de chinelos, tentando pegar o homem. Claro, como estava só de chinelos, ele não teve chance. Quando ele voltou, a mãe do Joe já havia chamado a polícia. Quando os policiais chegaram, me perguntaram se eu conseguia identificar algo específico sobre o homem. Tudo o que pude dizer foi que ele estava vestindo roupas escuras.
O Joe e eu dormimos no quarto dele, eu no chão com um cobertor, e mantivemos a porta trancada. Depois disso, demos um tempo nos pernoites por um tempo. Isso aconteceu há algum tempo, na verdade, ocorreu em julho de 2013. Foi a festa do meu 13º aniversário e meus amigos e eu tínhamos ido para Manchester durante o dia, antes de voltar para minha casa, para uma festa do pijama. Alguns deles já haviam dormido lá antes, mas outros não, então eu queria causar uma boa impressão. Todos nós decidimos dormir no andar de baixo naquela noite, porque não havia espaço suficiente no meu quarto. Reunimos nossos sacos de dormir no chão da sala de estar, assistimos comédias românticas bobas e comemos besteiras até por volta da 1h da manhã. Decidimos então ir dormir depois do nosso terceiro filme. Apagamos as luzes, exceto uma, porque, embora não admitíssemos na época, tínhamos um pouco de medo do escuro. É comum ficar acordado cochichando durante uma festa do pijama depois de dizer que vai dormir. Estávamos no meio de sussurrar uns para os outros quem achávamos que se parecia conosco como celebridades quando ouvimos um barulho alto na janela que cortou nossa conversa. "O que foi isso?", disse a Emma, uma das minhas amigas. "Provavelmente é meu pai fazendo uma brincadeira ou algo assim", eu disse, embora toda essa situação estivesse meio me assustando. Meu pai já tinha feito esse tipo de coisa antes, então eu assumi que devia ser ele. Estávamos começando a nos acalmar quando de repente outra batida forte veio na janela. Isso fez algumas das minhas amigas gritarem. Eu assegurei a todos que, como eu disse, provavelmente era só o meu pai fazendo graça. Então fui até a janela para pegá-lo no flagra. As cortinas estavam fechadas, então tive que puxar uma parte delas para ver quem estava do lado de fora. Quando fiz isso, me vi de frente para um homem que certamente não era meu pai. Esse homem era careca, com sobrancelhas muito finas e um dente faltando. Ele estava meio encurvado e olhou para mim com olhos vidrados e arregalados. Eu gritei imediatamente e fechei a cortina. Nesse ponto, meus amigos e eu estávamos bem histéricos e a Emma começou a tremer de medo. Meus pais estavam lá em cima, então instintivamente fui procurá-los. Quando cheguei lá em cima, minha mãe estava conversando com alguém pela janela dela. Não consegui entender direito a conversa deles, mas ela me contou o que aconteceu em seguida. Ela disse que também ouviu a batida e, quando olhou pela janela para ver quem era, o homem olhou para cima e perguntou se ela tinha visto um amigo dele. Não lembro o nome do cara que ele disse estar procurando, então vamos chamá-lo de Paul. Ele continuava perguntando por ele repetidamente: "Você viu o Paul? Onde está o Paul? O Paul esteve aqui." Claro que minha mãe disse que não conhecia ninguém chamado Paul. Eventualmente, ela teve que pedir para ele nos deixar em paz, já que ele continuava vagando pela nossa entrada. Quando o homem finalmente saiu, voltei para baixo para acalmar meus amigos. Em retrospecto, me sinto mal por tê-los deixado lá embaixo sozinhos quando um estranho esquisito estava na nossa propriedade. Todos nós nos acalmamos depois disso. No entanto, os instintos maternos da minha mãe entraram em ação, então ela queria ter certeza de que ele tinha ido embora completamente. Ela saiu brevemente para dar uma volta no quarteirão com o carro dela para ter certeza de que ele não estava mais na área. A rua estava mal iluminada pelas luzes de rua pouco práticas, então ela teve que ligar o farol alto. Enquanto dirigia, ela viu alguém atravessando a rua bem na frente. Achando que era apenas uma criança, ela continuou dirigindo até que o homem que estava na nossa janela apareceu novamente, mas desta vez ele praticamente pulou na frente do carro da minha mãe. Ela pisou rapidamente no freio, mas antes que pudesse confrontá-lo, ele desapareceu na noite. Nunca descobrimos quem era aquele cara ou quais eram suas verdadeiras intenções. Felizmente, nunca mais o vimos. Tanto para querer causar uma boa impressão. Meu amigo Jake dormiu na minha casa uma noite quando tínhamos 12 anos e por causa disso ele pode ter possivelmente salvo minha vida. Era uma noite de fim de semana com neve, ele assistiu a alguns filmes de Natal na minha sala de estar.
Minha mãe nos trazia lanches e chocolate quente, ela sempre era muito simpática com meus amigos quando eles vinham. Minha mãe precisou ir dormir um pouco cedo porque ela trabalhava, e meus pais haviam se divorciado recentemente. Por volta das 12, Jake e eu fomos para o meu quarto, onde jogamos Pokémon nos nossos Game Boy Advance por um tempo. Não me lembro muito depois disso, exceto acordar na minha cama algum tempo depois, com o quarto extremamente frio e sentindo muita sede. Fui até a cozinha no andar de baixo para pegar um copo de água e notei o quanto tinha esfriado lá em cima em comparação com o térreo. Voltei para a cama e me aconcheguei. Enquanto estava lá tentando voltar a dormir, percebi que Jake estava respirando de forma estranha, uma respiração mais profunda e pesada. Isso continuou por um tempo e, depois de observar isso em minha mente, era a única coisa em que conseguia me concentrar. Então, eventualmente, joguei um travesseiro nele e ele acordou. Eu disse para ele parar de respirar tão alto, ele estava confuso enquanto olhava para mim na minha cama. Ele disse: "Do que você está falando?" Eu disse para ele apenas diminuir o volume dos barulhos da respiração, já que ele estava quase roncando. Jake desviou o olhar de mim e olhou embaixo da minha cama e, em seguida, ele gritou. Ele rastejou para trás até que suas costas pressionassem minha cômoda. Eu gritei: "O que é?" Pulei da cama e olhei embaixo dela, para onde ele estava olhando. Havia um homem de meia idade com cabelos compridos deitado embaixo da minha cama, e ele estava com o dedo nos lábios, fazendo sinal para que ficássemos quietos. Foi uma visão surreal, para dizer o mínimo. Eu sentia que meu coração estava batendo 200 vezes por minuto. O homem sussurrou: "Conheço sua mãe, estou aqui para vê-la." Ele começou a rastejar para fora debaixo da cama, ao mesmo tempo em que Jake e eu saímos correndo do quarto gritando pela minha mãe. Chegamos ao quarto da minha mãe e trancamos a porta atrás de nós. Ela estava imediatamente angustiada e confusa com nossos gritos. Mal tive tempo para gritar: "Tem um homem debaixo da minha cama" ou antes da maçaneta do quarto da minha mãe começar a girar e tremer, e então os sons da maçaneta não conseguindo virar mudaram para batidas pesadas e agressivas na porta. Minha mãe correu para o telefone e ligou para o 190, já em lágrimas, enquanto gritava para os homens do outro lado da porta nos deixarem em paz. O homem tentou arrombar a porta, mas acho que quando ele ouviu minha mãe no telefone, ele saiu da casa. Estávamos todos em choque. A polícia levou apenas alguns minutos para chegar, momento em que estava tudo tranquilo. A maior janela da casa dela, que era a janela do quarto de hóspedes no andar de cima, estava completamente aberta, o que explicava o ar frio entrando na casa lá em cima. Isso também explicava o ponto de entrada do homem. Eu disse para minha mãe que o homem afirmava conhecê-la, mas ela não tinha ideia de quem poderia ser esse homem. Minha mãe levou Jake de volta para casa e depois ela e eu dormimos na casa dos meus tios pelo resto da noite. No dia seguinte, meu tio instalou uma fechadura mais forte naquela janela do andar de cima. Isso foi há uns 16 anos atrás, agora é apenas uma lembrança assustadora distante, mas nunca descobrimos quem poderia ter sido aquele homem ou como ele poderia ter possivelmente conhecido minha mãe.